Oi, família Zen! Estamos aqui com a nossa reflexão da semana. Aproveitei comentários assim sempre especiais que eu recebo a cada domingo Zen. Aproveitei alguns para inserir aqui nesse nosso vídeo, que vai falar um pouquinho sobre, afinal de contas, eu já sei as minhas prioridades, as minhas metas pessoais, mas eu não coloco em prática. Gente, se você se identifica com isso, como eu já me identifiquei, não deixa falarem pra você que é preguiça, que é falta de foco, porque pode ser muito mais profundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero aproveitar para responder a Alessandra. Ela perguntou, Ju, o que é a ASMR? Fala mais sobre isso. A gente tem a ASMR lá no Zen, que é uma técnica, gente, de estímulos sensoriais. Então lá no Zen, no nosso aplicativo, ela é feita por meio de sons, de sussurros, que induzem a um profundo relaxamento, a sensação de prazer, a uma sensação de leveza. Tem pessoas que se sentem arrepiadas, pessoas que sentem o próprio cafuné que a gente propõe. A gente tem 5 tipos de ASMR disponíveis lá. E em português a gente traduz como resposta sensorial autônoma do meridiano. Então é uma estimulação cerebral muito interessante que está fazendo maior sucesso fora do Brasil, está começando a vir para cá agora. A gente tem lá no Zen, assim como os mantras, as meditações guiadas. Então é uma das nossas técnicas de relaxamento, de estímulo sensorial para que você relaxe, para que você durma e por aí vai. E se você ainda não conhece meu aplicativo Zen, gente, eu sempre deixo para vocês o link para você baixar e conhecer aqui na descrição e nos comentários. Você pode baixar, conhecer ele por 7 dias, ter todas essas experiências lá e depois fazer parte da nossa família Zen. E a Monique Rossato, ela me disse nos comentários também, Ju, olha, eu queria saber essa distância aí entre definir as minhas metas pessoais, saber as minhas prioridades e de fato colocá-las em prática, né, a execução disso tudo. Então achei muito legal o comentário dela, porque pelo que eu entendi, a gente é muito parecida. É claro que eu consegui dar uma melhorada nessa questão da minha personalidade, do meu comportamento, mas eu entendo, gente, quando a gente às vezes sabe o que quer, mas não consegue resolver, não consegue colocar em prática, de alguma forma se sente algum tipo de bloqueio, ou parece assim que na hora do vamos ver não sai, você não realiza, você não coloca em prática, você não executa aquilo que você já sabe que você quer pra você. E geralmente é uma coisa muito boa que você quer pra você e ainda assim a gente empaca. É por isso que eu digo, muitas vezes é usada a palavra procrastinação, que é você deixar pra depois, né? Tem muita gente que coloca um significado muito universal ou muito raso pra isso. Você não tem foco, você é muito preguiçoso, isso e aquilo. Até mesmo a gente se coloca esses rótulos quando percebe que não tá conseguindo realizar aquilo que sabe que tem que fazer, aquilo que quer fazer, aquilo que você verdadeiramente deseja pra sua vida. Então não é bem assim, gente, porque a procrastinação, ela pode estar enraizada em algo muito mais profundo, como medo. A maioria dos nossos bloqueios, assim, por tudo que eu já vivi, pelas coisas que eu estudo, muitos bloqueios estão ali enraizados no medo. A gente tem tantas emoções, mas muitas vezes cai no medo. Pode ser medo do fracasso, pode ser medo da reprovação alheia, de você não ser aceito, pode ser até medo do sucesso, gente, isso daria até um vídeo específico. Aí você me fala, como assim ter medo do sucesso? Sucesso não é maravilhoso? Mas a mesma coisa com as nossas metas pessoais. Você não tem uma meta tão maravilhosa e ainda assim não consegue colocar de fato em prática? Então às vezes não faz sentido quando a gente pensa, medo do sucesso, como é possível ter medo do sucesso? É possível sim, porque querendo ou não inconscientemente, beleza, a gente imagina lá realizado com sucesso, mas muitas vezes o nosso inconsciente dispara um gatilho de e depois do sucesso? Como é que eu mantenho o sucesso? E depois? E se eu fracassar depois do sucesso, como eu vou me sentir? Então você já para. Você nem tenta, você nem realiza. Eu já passei por isso muito, gente. Até hoje eu tenho que continuar me incentivando para conseguir de fato colocar as minhas coisas em prática. Não é simples pra mim também. Então, se você se sente assim, eu sei como você está se sentindo, porque até hoje eu tive que criar fórmulas, né, assim, mecanismos de me tirar do lugar. Então muitas vezes eu preciso de um guincho de mim mesma pra sair do lugar e pra fazer as coisas que eu desejo fazer e que são importantes pra minha realização pessoal, pra minha evolução, pro meu desenvolvimento e o mesmo com você. Então assim, se pergunta, pra você que já sabe, muitas vezes tá claro o que você quer realizar na sua vida, qual que é a sua meta pessoal
desse momento, em qual área da sua vida que ela tá ocupando agora, qual que é a área que precisa de mais atenção, você já sabe. Mas e aí? Eu acho que é legal sempre se perguntar: o que me impede de realizar isso? E deixa vir a primeira coisa, assim, a primeira coisa que vier à tona. Muitas vezes, gente, essa pergunta estimula que você descubra uma crença limitante que está empacando a sua vida. E quando a gente consegue entender o que está por trás dos nossos comportamentos, ou o que está por trás da nossa não ação, né, dessa inanição de não conseguir fazer, quando a gente descobre o que são essas coisas, a gente consegue tratar, a gente consegue ressignificar, a gente consegue dar a volta por cima, porque a gente vai se conhecendo melhor. E se conhecendo melhor, a gente aprende a lidar com a gente. Porque é aquela coisa, eu aqui, com a minha idade, com tudo que eu vivi, eu ainda tô me conhecendo. Não adianta a gente achar que é dono de si a ponto de saber tudo sobre a gente. A gente sempre vai trabalhar o autoconhecimento porque a gente está em transformação. Então, se perguntar o que é que me impede de realizar isso? Aí às vezes vem medo, às vezes vem insegurança, às vezes vem falta de motivação, a falta de vontade, aquela falta de garra. Então para cada um vai se manifestar de alguma forma, mas se pergunta sempre que você empacar o que me impede de fazer isso, o que me impede de realizar aquilo, e vai cavucando. Por mais que não venha num primeiro momento, se mantém sempre investigando o que é que está por trás dessa inanição. A segunda dica que me ajudou muito é colocar na balança, é visualizar, é ler, é colocar no papel, é entender os prós e os contras. E por mais que seja óbvio que a sua meta pessoal é maravilhosa e só vai te render coisas boas, é importante você entender esse outro lado que tá te bloqueando, que tá te travando, o que é que ele tá falando. Então colocar assim, o que eu ganho realizando? Aí você vai lá, bom, então tá, minha meta pessoal é estudar para um concurso, só que eu não tô conseguindo estudar. Eu não consigo abrir os livros, eu deixo pra depois e tal. Vamos imaginar você realizando essa meta. Então você já estudou pro concurso e você passou no concurso. Vamos sempre imaginar a meta como concluída para que você tenha aquele sentimento que vai despertar. Então para alguns é realização, para os outros é plenitude, para cada um vai ser de uma forma. Então vai te despertar um sentimento quando você fechar os seus olhos e se ver realizando. Aí você coloca ali uma listinha. O que eu ganho com isso? Aí você visualiza mesmo você estudando, como que você estava se sentindo, o que isso transformou na sua vida, quais sentimentos bons isso trouxe, vai colocando no papel. Então, o que eu ganho colocando isso em prática, o que eu ganho com essa realização. E daí você faz uma outra lista paralela e coloca o que eu perco deixando de fazer isso. E nesse o que eu perco, né, quando você não tá realizando, quando você não põe em prática, coloca mesmo. Seja sincero. O tempo vai passar, eu não fiz nada, a prova vai acontecer, eu não me preparei. Quais são os sentimentos que vêm quando você não coloca isso em prática? Então é frustração, o que vem? Incapacidade, o que mais? E olha para aquilo que você tá criando conforme você não realiza. Às vezes é importante a gente olhar para isso. Sim, pode ser duro, sim, não é legal sentir essas coisas, mas é importante ser realista e ser transparente com você. Então você olha para os dois lados, querendo ou não, quando você for fazendo essa lista do que eu perco, né, você vai começar a sentir umas coisas negativas, mas aí você respira fundo e olha pro outro lado, que é o lado que você quer seguir, que é o da realização, é de colocar em prática. E a partir daí, você usa aqueles sentimentos, você volta para essa lista positiva do que eu ganho, se vendo realizando, e guarda bem firme esse sentimento que vai vir à tona. Que são emoções muito boas, são emoções que podem te tirar do lugar, que vão te dar mais motivação, vão te dar mais inspiração, até esperança, até fé. Então aquilo sim vai te movimentar, mas às vezes é importante que a gente olhe também pra sombra, pra entender o que a gente tá fazendo com a gente quando a gente deixa de fazer aquilo que é importante. E aí, quer saber o que eu costumo fazer comigo? Eu rabisco, quase furo o caderno. Eu rabisco e acabo com aquela lista do que eu perco e eu vou sublinhando as coisas boas da lista do que eu ganho. Aí eu fecho o olho, internalizo aquele sentimento de realização e me coloco prazos. Então eu vou pensar assim, tá, eu preciso estudar pro concurso. Quanto tempo por semana eu posso dedicar para isso? E aí cada um é cada um. Você vai ter que se entender com a sua agenda, de determinar quanto tempo você vai dedicar para aquela meta pessoal. Então às vezes a sua meta pessoal não é necessariamente uma preparação. Às vezes a sua meta pessoal é você ter mais tempo para você, para ler um livro, algo simples. Então sempre determina quanto de dedicação você pode ter naquele momento e uma meta que seja possível. Ah, tá, então eu vou ter
1 hora, 2 horas por semana, não vai falar assim, vou fazer isso todo dia. Começa aos poucos. Essa dica me ajudou muito, gente. Comece aos poucos, dentro daquilo que é possível hoje. Conforme você se adaptar e criar uma nova rotina, aí sim você pode investir em mais tempo, em mais dedicação. Mas é muito complicado quando a gente se impõe ou se coloca uma determinada meta e não consegue cumprir, isso frustra mais ainda. Então lembra de ser gentil com você, mas de não ser mole com você. Não é pra deixar pra depois, mas é colocar uma meta possível. Uma outra dica, gente, funciona muito comigo. Desde que eu comecei o meu trabalho aqui no YouTube, a minha formação é como jornalista, trabalhei na TV por um certo tempo, trabalhei em outros veículos também. Então eu funciono muito bem como equipe. Então muitas vezes as minhas metas pessoais, apesar de serem minhas, se eu via que eu podia agregar pessoas naquilo, eu funciono melhor quando tem pessoas ao meu lado. Então, se você puder, de repente, visualizar essa sua meta, se é estudar para o concurso, será que você conhece alguém que pode estudar junto com você? Será que você pode achar um fórum na internet sobre aquele assunto em que você possa se envolver? Um grupo no Facebook? E se a sua meta for muito, muito particular, de repente uma amiga muito próxima com quem você possa dividir, um amigo, um parente, e fala, olha, eu tô trabalhando nessa meta, você pode me ajudar? Conversar comigo de tempos em tempos, checar como que tá o meu andamento, se envolver de alguma forma. Então assim, gente, se você puder, se isso funcionar pra você, se esse for o seu perfil, foi algo que me ajudou. Era ter alguém por perto que se engaje de certa forma e que te mantenha ali na ativa. Então eu tenho um projeto atual, eu tô escrevendo um livro com uma grande amiga e ela me ajuda muito, porque só o fato dela estar ali, da gente ter as nossas ligações semanais, eu sei que eu tenho que entregar alguma coisa. Toda quinta-feira a gente se fala, então eu não vou chegar na quinta-feira de mão abanando, então eu dou um jeito, nem que seja assim, super tarde da quarta-feira, de realizar alguma coisa das minhas tarefas. Então ter ela ali me ajuda a me manter trabalhando, caminhando e realizando. Então pensa, se tem alguém que pode ser um parceiro, um apoio, ou até um empurrãozinho aí na sua meta, na sua vida, nessa fase. Gente, eu poderia falar horas e horas sobre isso. Existem muitos caminhos, mas é importante que você entenda o que é que está te prendendo e ir descobrindo dentro da sua realidade pequenas soluções que às vezes é tão simples que podem te ajudar nessa caminhada para de fato você executar e realizar aquilo que você deseja. Então, de uma forma ou de outra, lembra dessas dicas que eu dei, encontra as suas também e compartilha com a gente aquilo que já funcionou pra você, que te deu esse combustível, que te manteve focado e de repente isso pode ajudar outras pessoas também. E lembra, a vida tá passando, os dias estão passando e eles não voltam, então quanto mais você puder começar hoje, isso vai te ajudar a criar rotina. A gente precisa começar. E eu espero sempre poder ajudar vocês, gente, compartilhando um pouco das minhas vivências e você sempre compartilhando as de vocês. É muito especial ter essa família zen na minha vida e eu espero que você possa sim se realizar e ir se desamarrando daquilo que interiormente tem te prendido, te limitado de certa forma. Pensa nisso. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.